Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez tratando de um assunto que interessa muito aos servidores, que é a tramitação do PLP número 257 de 2016. É um projeto que, apesar de novo, pode tramitar rápido no Congresso e trazer alguns prejuízos aos servidores, né? Estamos aqui com o Mauro Rodrigues Pinto, que é diretor da Associação dos Oficiais de Justiça. Ele tem cuidado desse assunto nas reuniões e discutido bastante, estudado muito a respeito, né? E eu gostaria de saber dele, primeiro, para explicar às pessoas o que é o PLP número 257. Bom dia, João. O que seria o PLP 257? Esse plano seria um plano que estabelece o auxílio aos estados, né, e também ao Distrito Federal, bem como ele estimula um reequilíbrio fiscal dos respectivos entes, no caso dos estados e até no caso do Distrito Federal e algumas capitais, né? E também ele altera a lei de responsabilidade fiscal, bem como a lei 94/96/97. Então, em suma, é uma lei, é um projeto, um plano, né? Um plano de reequilíbrio, propriamente dito, né? Que a gente vê no fundo que esse plano vai ajudar os estados, mas automaticamente qualquer plano ele tem a sua contrapartida. Qual seria? Um sacrifício. O sacrifício a gente sabe que vai cair sobre o servidor. Antes de entrar nesse assunto do sacrifício, esse projeto ele seria um instrumento, digamos que, para salvar os estados diante dessa crise econômica, é isso? Seria, porque você sabe, do montante que os entes federados têm para a União, o Estado de São Paulo é um dos entes que comporta 44% de toda a dívida que os estados devem à União. Então você vê que o Estado de São Paulo é um estado preocupante para o crédito perante que a União tem, perante todos os entes. Então precisa realmente olhar com carinho o que é realmente esse reequilíbrio, porque vai surgir realmente um ônus para os servidores. Ou seja, trocando em miúdos, os estados têm uma dívida que tem que pagar para o governo federal. No caso, para que o Estado renegocie essa dívida, ele coloca como cláusula uma série de questões que estão implicadas nesse PLP, é isso? Isso, resumindo seria isso. Eles querem realmente dar uma oxigenação aos estados e postergando a dívida que eles têm para a União, que já existe um contrato, digamos assim, com os estados com a federação, com a União. Porém, hoje eles querem dar mais, porque os estados falam que não tem como pagar isso daqui, com o que está vencendo o prazo. Então eles querem postergar mais um pouquinho, né? Que chama esse PLP 257. E quem é que vai pagar a conta? Aí você sabe, a conta vai ficar com os servidores, porque no seu bojo, o que é? Vai a garantia que eles querem, que caia sobre o servidor. Mas a gente entende que não só o servidor vai ser onerado nisso, a sociedade como um todo. A sociedade vai ser onerada porque à medida que você tem o servidor sendo prejudicado, indiretamente a população é prejudicada. Você vai faltar a parte de segurança, a parte de educação, a parte de saúde, vão ser todos eles prejudicados. Lógico, o judiciário também, jurisdicionado, vai ter um prejuízo tamanho. À medida que o Estado sofre cortes, o atendimento à população também é afetado e afetado assim o mais pobre é prejudicado, porque você sabe aqui, não vamos dizer só capital, mas no interiorzão aqui de São Paulo, a população vai ser muito prejudicada, né? Tá? Em quais pontos exatamente, especificamente, o PLP 257 ele atinge os servidores públicos? O que é que diz o projeto? O projeto disse assinando esse contrato com a União, ele vai ter que fazer um sacrifício para o servidor. E automaticamente, resumindo assim numa frase, é a perda de direitos dos servidores. É a perda de direitos dos servidores, e automaticamente eu estenderia a frase dizendo assim: perda do direito dos servidores e o desmonte do serviço público. Entendi. Tá bom? Resumindo, fazendo novamente, seria a perda dos direitos, que esses direitos seriam quinquênios, seriam licença-prêmio, seriam outras coisas, além, é claro, de um outro item que é grave, que seria o quê? O aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14%.
ele passa a pagar mais, ou seja, ele vai ter uma redução salarial praticamente por conta disso. Ah, sim, com certeza, uma redução drástica, porque nós vamos ter um período de 2 anos, tá, sem ter reajuste, sem ter concurso público, sem ter os direitos que nós temos, que foram conquistados com muito sacrifício, vão ser suprimidos. Então é um caso assim de se pensar, lutar, se organizar e pedir para os seus congressistas tentar barrar ao máximo isso daí, lá na Câmara, no caso a primeira Casa Legislativa seria a Câmara dos Deputados. Vocês tiveram uma reunião recentemente, eu acredito que na segunda-feira, dia 11, com o deputado Ronaldo Faria de Sá, que está acompanhando esse caso em Brasília, não é isso? Isso, é um deputado engajado nessa luta, né? Que não só ele como outros, mas eu acho que ele realmente é um deputado que apresentou várias emendas, a emenda inclusive do Poder Judiciário, né? Inclusive da própria PAMAG, nós temos mais de 209 emendas, se ele não tem apenas 1/3 das emendas apresentadas em nome dele, né? Toda a sociedade, não só da PAMAG, como a Sinafresp, a Presp e outras entidades também, ele encaminhou essas emendas, né? E tivemos uma reunião, realmente ele chamou algumas entidades, né? Umas entidades que estão efetivamente vinculadas ao PLP, que estão assim, lutando. Foram essas entidades que eu te falei, né? E chamou alguma entidade no dia 8, que foi semana passada, dia 8, para uma reunião para o dia 11. Realmente porque nós tivemos uma votação de caráter de urgência, esse PLP, que tornasse urgente. Tá, ou seja, essa semana, a partir dessa votação, o projeto entrou em caráter de urgência. Isso, porque nós tivemos uma reunião na segunda-feira, inclusive participaram dessas várias entidades, inclusive foi até surpresa minha, na reunião representando a OGESP lá, nós tivemos a presença do presidente Dr. Paulo Dimas, né? Super bacana, inclusive ele não foi como TJ, ele foi sim como uma pessoa preocupada com esse PLP 257, o que vai trazer de prejuízo para os servidores, não só do judiciário como num todo. Então eu achei super bacana a presença dele, né? Prejuízo que você falou agora é que é não só para os servidores, mas é para os servidores e para a sociedade, porque à medida que o serviço fica prejudicado para o funcionário, o atendimento também fica ruim, né? E isso, é claro, porque automaticamente você vê um desestímulo para o servidor, que não tem, por mais que nós temos o estatuto a ser cumprido, temos que tratar com urbanidade, temos que ter um feeling e temos que tratar todos igualmente, você vê, se você tem um desestímulo, você não vai ter aumento de salário, você vai ter o serviço precarizado. Então, por isso que eu acho que esse desestímulo que você vai ter para o servidor, tirando direitos automaticamente a população fica indiretamente prejudicada, queira ou não queira. Por mais que nós temos o estatuto a seguir, que tem que tratar com urbanidade e tratar com uma eficiência total, que é o serviço público para com a população. Quem está nos assistindo agora e gostaria de participar da mobilização contra o PLP 257, o que é que pode fazer? É aquilo, pedir para os seus deputados, eu digo seus deputados, os federais, é claro, né? E automaticamente, se for o caso estadual, para fazer algum movimento lá em Brasília, para tentar barrar esse PLP. Porque nós tivemos no dia 11 a reunião com o deputado, com a presença de várias entidades engajadas, entidades realmente efetivamente ligadas a esse PLP, e pedir para ele. E no próprio dia 11 foi colocado um novo pedido, né? Um novo requerimento, com base no artigo 155 do Regulamento Interno da Câmara dos Deputados, o 447/89, que foi aprovado no dia seguinte, dia 12, com caráter de urgência. Foi aprovado com 334 votos favoráveis contra 118 contra. Ou seja, então, 300 e quantos? 335 votos. 335 deputados votaram pela urgência desse projeto. Ou seja, só para a gente entender a preocupação e a velocidade com que isso está tramitando. Tem projetos que entram no Congresso e passam 10 anos tramitando e não chegam lá, né? E a gente tem um projeto de 2016, a gente está no meio do ano, né? E ele já entrou em caráter de urgência com um voto de 340 deputados. E 335 votos contra 118 e 3 abstenções, né? Então eu acho que é um absurdo. Realmente o governo, esse interino do Michel Temer, ele tem realmente um rolo compressor em cima dos servidores. Ele vai aprovar o que ele quiser lá no Congresso, só que nós temos que nos mobilizar. Entendi. Nos mobilizar de tal forma a obstruir. Mas foi em caráter de urgência. Nós vamos ter agora um recesso, chamado recesso branco, sim, na Câmara dos Deputados, no Congresso, especificamente, né, nas duas casas, né? Nós temos que, em agosto, tentar barrar isso de qualquer jeito. A urgência já foi aprovada.
Nós tivemos na semana passada um quórum muito assim aproximado entre favorável e não favorável. E agora no dia 12 foi agora aprovado esse crédito de urgência, cujo relator na Comissão de Trabalho e Servidor Público, que é o deputado do PDT lá de Pernambuco, o Volney Queiroz, que está relatando isso na respectiva comissão, né? Precisamos conversar com ele, para realmente ele dar alguma coisa favorável, porque o governo tem a maioria e nós temos que tentar barrar isso de qualquer jeito lá no Congresso. Não podemos, porque vai ser um prejuízo assim tamanho para o servidor. Então temos que dar um basta nisso daí. Mauro, olha, muito obrigado pelas suas palavras, obrigado a você que nos assistiu. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, com o sinalzinho que tem aí embaixo no YouTube, e compartilhe. Obrigado, Mauro. Nada, que é isso, João. É isso daí. Estamos aí para ajudar. Um abraço. Obrigado.